Bom dia, hoje é 13 de setembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, mas não é que já estamos na metade da semana? Quarta-feira chegou, semana está voando, setembro está voando, assim como a velocidade desse podcast. Porque agora, essa semana aí, a gente resolveu ser focado nas notícias para você realmente começar o seu dia bem informado e não ter tantas chorumelas, apesar de que hoje a gente vai ser obrigado. Eu vou ser obrigada a comentar sobre o VMAs, que ainda tá rolando agora desse horário que eu tô gravando o podcast. Eu tentei esperar para ver se a nossa famosa música da Anitta com o grupo de K-pop TXT ia sair, mas até agora, até esse horário, não tinha saído ainda. Então, tomara que você esteja aí, ao despertar, também prestes a escutar esta grande revolução da música global. E se você está aqui para escutar notícias de economia e negócios, sim, você veio ao lugar certo. Sim, isso acontece. É raro, mas de vez em quando a gente fala sobre economia e negócios. Mentira, a gente fala todo dia sobre isso. E vamos então às notícias do momento, que estamos chegando aí aparentemente ao fim de uma era. O último juro negativo do mundo, lá no Japão, pode estar com os seus dias contados. Te conto por quê. Também vamos falar sobre o iPhone 15. Para você que gosta dessas coisas de Apple, de tecnologia, não sei das quantas, a Apple anunciou mudanças nos seus novos modelos. Vamos falar sobre as novidades e também sobre os preços. E vamos falar ainda sobre o pequeno país da América do Sul que deve crescer quase 40% neste ano. Se você prestou atenção nos últimos episódios aqui, últimos não, já faz alguns meses que a gente falou sobre isso, mas se você lembra, você já sabe a resposta, qual que é o país aí da América do Sul, um pequeno país que teve aí grandes mudanças na sua matriz econômica nos últimos anos e que vai crescer 40% este ano. Se você gosta de todas essas baboseiras aqui que eu falo no podcast, além, claro, das partes importantes, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Ontem, o meu pai disse que eu deveria deixar o podcast sem edição. Mas eu falei, pai, não dá. Porque às vezes eu falo besteiras impronunciáveis para crianças menores de 18 anos. Mas esse meu errinho aí, por exemplo, ele vai ficar. E por que eu contei isso pra vocês? Não sei, porque me deu vontade. Então, vamos às notícias. A era dos juros negativos está próxima do fim. E isso pode impactar a liquidez dos mercados no mundo inteiro. Você achou que eu ia começar pelas notícias do VMA e achou errado. Vou começar pela notícia do Japão. O Japão, principal comprador dos treasuries americanos, os títulos do Tesouro Americano, dono da segunda moeda mais importante na cesta que baliza o dólar no mercado de câmbio internacional e também importância referência para o carry trade em mercados emergentes, deve elevar a sua taxa básica atual do atual menos 0,1% até o final de janeiro, segundo uma virada brusca nas apostas do mercado de swaps. Quantos termos de mercado que temos aqui? Todos eles já foram abordados aqui no Ouvindo um Podcast em algum momento, mas vamos já tentar destrinchá-los. O ponto é que o mercado antes achava que aconteceria aí uma mudança na trajetória de juros japonesa pelo menos até setembro de 2024. Então, até setembro de 2024, o país ainda permaneceria com taxa de juros negativa. E se você também acha que, como pode isso acontecer aqui no nosso país, em que temos juros atuais em 13,25%, como é que pode lá do outro lado do mundo eles terem menos 0,1%? O que isso significa? Que deixar o seu dinheiro guardado no banco faz com que o seu dinheiro suma? Sim, é isso mesmo, faz com que o seu dinheiro suma. Você tem juros negativos porque o governo quer estimular que as pessoas usem o dinheiro e não deixem ele parado em algum lugar. Com os rendimentos mais atrativos em casa, os investidores japoneses estão repatriando volumes enormes de dinheiro e enxugando a liquidez de outros mercados. E uma guinada e uma mudança do Banco do Japão pode desencadear um efeito dominó em várias estratégias de investimentos nos mercados globais. É porque os japoneses injetaram trilhões de dólares em outras partes do mundo nos últimos anos para fugir justamente desses rendimentos negativos. Segundo o Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute em Tóquio, eu não sei falar japonês, abre aspas para ele. Não há dúvida de que o mercado de taxas de curto prazo está tentando precificar o fim dos juros negativos no próximo ano. Isso provavelmente
vai continuar pelo menos até virmos os comentários do presidente Ueda na próxima semana. Fecha aspas. O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, atiçou as especulações quando disse que acabar com os juros negativos está entre as opções disponíveis se a autoridade ficar confiante de que os preços e salários vão continuar a subir de forma sustentável. Ao contrário do resto do mundo, e agora vem a explicação, o Banco Central do Japão quer garantir que os preços subam de forma sustentável para evitar uma deflação em uma economia em que a população poupa muito e tem uma gama enorme de produtos industrializados à disposição com muita concorrência, além de poder de compra alto para importar o que não produz. Ou seja, eles têm dinheiro. Esse é o grande resumo da história. Os rendimentos dos títulos do governo japonês de 5 anos subiram para o nível mais alto desde janeiro, depois dos comentários do presidente do Banco Central de lá no final de semana. Uma medida importante de inflação já se manteve acima da meta de 2% do Banco do Japão nos últimos 16 meses até julho, e os juros mais negativos permanecem perto da mínima histórica. Que sonho, não é mesmo? Para nós, restante do mundo que estamos lutando contra a inflação há tantos e tantos e tantos meses, usando aí os juros como principal ferramenta para isto, temos aí o exemplo dos japoneses que estão, queremos agora que evitar a deflação. Incrível. É agora que a gente fala de VMA? Não. Mas, ainda assim, vamos usar uma matéria de Tamires Vitório, repórter da Bloomberg Linha, que é completamente maluca por cultura pop. Se vocês acham que eu sou doida, ela é escolada e tem ascendente em maluquice pela Taylor Swift e afins. E foi ela mesma que escreveu a matéria sobre a Apple, porque ela também acompanha a Apple. Então, vou ler aqui que a Apple, essa altura do campeonato você já deve saber, porque aparentemente todo mundo aí é muito fã de lançamentos, essas coisas, da Apple, mas a Apple anunciou nessa terça-feira o novo iPhone 15 e a família que acompanha o lançamento, o iPhone 15 Plus e as versões iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Uma das maiores novidades dos produtos, que foi antecipada anteriormente pela Bloomberg News, é a entrada USB para carregadores, que agora é USB-C, como os MacBooks lançados em 2020, abandonando os cabos Lightning e uma mudança determinada pela União Europeia. As duas versões mais em conta do novo iPhone apresentam as mesmas alterações, a começar pelo Dynamic Island, uma interface adicionada pela primeira vez aos modelos do iPhone 14 Pro no ano passado, que permite que os usuários vejam alertas em uma área da parte superior da tela. Ambas as opções também possuem uma câmera principal de 48 megapixels e trazem atualizações no modo retrato das fotos. Outra novidade indicada para quem costuma fazer ligações em ambientes com som externo elevado, não é o meu caso, porque eu me recuso a atender telefone, é o uso avançado de Machine Learning, que a partir de agora vai conseguir filtrar a voz das pessoas durante as chamadas. Gente, incrível! O preço para o iPhone 15 normal, com 6,1 polegadas, será de $799. Já o iPhone 15 Plus, com 6,7 polegadas, vai custar $899. No Brasil, os preços vão ser de R$ 7.299 a R$ 8.299, respectivamente. O lançamento do iPhone é sempre um momento considerado crítico para a gigante da tecnologia, a Apple, e é por isso que eu estou lendo essa notícia aqui, não é para te estimular ou para te fazer aí pensar nos iPhones, é porque temos essa gigante lançando seu principal produto. Hoje eu tô com um R a mais na boca. O dispositivo representa cerca de 50% das suas vendas, respondendo por mais de $205 bilhões em receitas no ano passado. O evento deste ano acontece ainda em tempos menos favoráveis para a empresa cofundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. Nos últimos 5 anos, setembro tem sido o pior mês do ano para a Apple do ponto de vista do mercado, com as ações registrando uma queda média de 4,5% em comparação com uma desvalorização de 3,2% no índice S&P 500, o principal índice de alta tecnologia dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, outubro tem sido um dos melhores meses, com um ganho médio para as ações da companhia de 3,8% durante o mesmo período de 5 meses. Embora as ações da Apple geralmente subam nos meses que antecedem o evento do lançamento, a preparação deste ano gerou o mesmo resultado. As ações da Apple caíram em agosto após um balanço trimestral considerado decepcionante por analistas e a baixa continuou neste mês devido às preocupações com restrições governamentais ao uso de iPhones na China, que é o seu maior mercado internacional. Para quem lembra dos episódios sobre a margem equatorial,
aquela região lá no norte do país em que a Petrobras está tentando perfurar novos poços de petróleo, vai lembrar também que temos um país vizinho, a Guiana, que explora petróleo ali há alguns anos e que agora está com a sua economia lá nos trinques. E eu pareço uma tonta falando desse jeito, vou ler a notícia, né? Fica mais fácil. A economia da Guiana vai expandir 40% neste ano, à medida que uma onda de riquezas petrolíferas deve transformar a nação sul-americana, segundo o Fundo Monetário Internacional, nesta última segunda-feira. Enormes reservas de petróleo offshore, perfurados pela primeira vez pela ExxonMobil em 2015, permitiram que a economia quadruplicasse de tamanho nos últimos 5 anos, com um rápido crescimento previsto para continuar por algum tempo. As perspectivas de crescimento a médio prazo são melhores do que nunca, segundo o FMI em relatório. A produção de petróleo vai continuar a se expandir rapidamente à medida que 3 novos campos aprovados vão entrar em operação entre 2024 e 2027, e um 6º campo deve entrar em operação no primeiro semestre de 2028. As reservas de petróleo são tão grandes em relação à população da Guiana de 800 mil habitantes que algumas projeções mostram que o país pode ultrapassar o Kuwait e se tornar o maior produtor mundial de petróleo bruto per capita. A Guiana, o único país de língua inglesa da América do Sul, é o 3º menor em extensão. Aprovou leis para criar um fundo soberano e está aumentando os gastos com educação, saúde e infraestrutura, segundo o próprio governo. Agora chegou a hora que todos esperavam. Aproximadamente ninguém. Meus comentários sobre o VMA. Acabei de ver um gif da Selena Gomez reagindo à nomeação de Chris Brown no VMA. Ela fez uma carinha de né. E aí ela aplaudiu com outra carinha de né. E, que mais? Tivemos Anitta ganhando pela segunda vez o Best Latin Award. Parabéns, Anitta, levando o funk para os palcos americanizados desta premiação da MTV. Por que isso importa, Ana? Genuinamente, por que isso importa no podcast de economia, negócios? Porque sim, não tenho dados agora, mas importa. Então, presta atenção. Outra coisa. Taylor Swift está ficando bêbada. Até onde eu tô vendo aqui, tá maluca, tá descendo drinkzinho. E ela ficou muito feliz quando o NSYNC, o grupo dos anos 2000 do Justin Timberlake, fez uma reunion surpresa. Esses foram meus comentários sobre MTV Awards. Amanhã vem mais. E sobre a questão das minhas férias aí, que foram anunciadas ontem, vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo, porque eu tenho uma substituta e ela tá liberada pra fazer piada. Ela tá liberada pra fazer piada, pra fazer comentários engraçadinhos, para interagir com vocês, sejam educados com ela. Então, ela vai aparecer por aqui em breve essa semana. E eu tenho mais algum recado? Deixa eu ver o que o povo anda falando. Eu tenho que aprender a colocar caixinha de comentário. O Spotify, ele me confunde. A Evelyn pede que eu fale de Beyoncé quando eu estiver apresentando o podcast de novo. Falarei de Beyoncé, Evelyn. Estou um pouco de mal com ela porque ela não veio pro Brasil. Mas a minha intenção é falar de cada look que essa mulher usou nos últimos meses. Sinceramente, mais do que todos os nossos salários aqui juntos, não chega a 1% de quanto valeram as roupas que ela usou na Renaissance World Tour. Cara, é isso então, né? Então tá bom. Tá bom. Grande beijo, hein? Boa quarta-feira aí pra todo mundo.